Nós vamos falar aqui de um tema que é o seguinte: vá além da história, vá além da genealogia e faça a sua história de família. Por quê? Porque o primeiro passo, naturalmente, é levantar a sua genealogia, colocar a clássica árvore, né? Mas a gente percebe, é claro que ela é importantíssima, é muito emocionante a gente olhar aquela árvore. Vou mostrar para vocês, a minha é muito grande. Mas tem um probleminha, aquilo lá é meio seco, né? São nomes e datas, né? Então a história de família, o objetivo é nós colocarmos um pouco de vida, um pouco de carne, um pouco de experiência nesses nossos antepassados, né? Então, só para esclarecer, eu não vou falar de pesquisa genealógica exclusivamente, né? Porque aí o Family Search tem muitas explicações aqui, deve usar muito. Fazer alguns lembretes: se os seus antepassados eram imigrantes, falavam outra língua, é bom aprender pelo menos um pouquinho dela, né? Para poder ver alguns documentos. Nosso objetivo é trabalhar com 4 gerações: você e seus irmãos, né? Pais, avós e bisavós. Nós vamos continuamente de hoje para trás. E só um dado que, para nos situarmos aqui: quem está vivo hoje provavelmente tenha bisavós nascidos entre 1820 e 1940. Tá? Esse é o arco de tempo que a gente trabalha, que é um arco que está absolutamente disponível no Family Search. Então é bem adequado a gente trabalhar com esse período. Espaço sem limites, né? Essa é a minha árvore, como eu dizia. Em azul são os homens, em cor-de-rosa as mulheres, e em amarelo as crianças abandonadas, né? Toda família de imigrante, praticamente toda família de imigrantes, se a gente retorna no tempo, a gente vai achar crianças abandonadas, né? Ela cobre 16 gerações, chega até 1480. Até mais ou menos esta linha aqui é possível fazer pelo Family Search, que são os registros civis. Daqui para trás foi feito nas próprias paróquias italianas, tá? Não tem nenhum registro copiado, eu tenho todos fotografados, inclusive. Isso é uma maravilha. Eu às vezes olho para isso, quando eu consigo colocar mais um nome aqui, eu choro de alegria, etc, né? Mas, como eu falei, falta aquele tchan pessoal, né? Então a gente vai trabalhar com 4 gerações aqui. Eu, meus pais, se vocês olharem, hoje seria aniversário de minha mãe, tá? Estaria fazendo 107 anos. Meus avós, Virgínio, do qual eu herdei o prenome, como vocês veem, como era muito comum nas famílias italianas. Maria Giovina Greco, essa é a única brasileira das minhas avós, todos os restos são italianos. Os 2 italianos do lado da minha mãe e meus 8 bisavôs e bisavós, né? Primeira coisa que a gente deve fazer é fazer uma listagem dos locais de onde eles vieram, ou onde eles viveram, se eles estiveram sempre aqui, né? A região, a cidade, província ou estado, se for no caso de São Paulo, a cidade e tal. Por quê? Porque nós vamos ver agora como é que é feita. É bom começar por conhecer os lugares onde a família conheceu. Por que os lugares? Nós vamos ver. Onde é que você vai achar informação sobre isso? Você tem que listar as cidades. Daí você acha, cada vez mais tem isso na internet, mapas, histórias, fotografias desses lugares em diversas épocas, né? No Brasil e nos outros países também se estão publicando cada vez mais livros, né? Paróquias, inclusive, já começam a colocar registros na internet, tanto aqui quanto na Itália, quanto em outros países, né? Alguns cemitérios também fazem listagem e tal, né? E a última ressalva, sempre para quem faz genealogia: não há nenhuma garantia de resultado, mas a palavra-chave é persistência. A segunda palavra-chave é persistência e a terceira palavra-chave é persistência, tá? São só 3. Existe um historiador francês que tem uma frase que eu acho maravilhosa, que diz que toda a realidade social é, em primeiro lugar, o espaço. As pessoas vivem no lugar, né? A vida condiciona, a vida é condicionada pelo ambiente. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Fazer a seguinte pergunta: será que seu ancestral teria o mesmo tipo de vida se ele vivesse em cada um deles? Ou se você tivesse ancestrais diferentes nesses diferentes lugares? Uma aldeiazinha de montanha em Portugal, será que a vida dele seria similar se ele tivesse morado numa
aldeia de pescadores na Sicília? Dificilmente, né? Lá em cima seria muito difícil ele viver de pescador, né? Como pescador, né? Obviamente. E se fosse da África? Se tivesse ancestrais africanos que vieram de Angola, como tantos brasileiros vieram, né? Tantos atuais antepassados de brasileiro vieram. Ou da Amazônia. Essa condição de vida é completamente diferente dessa, né? Então as profissões, a própria maneira de ser das pessoas, né? Isso é bem estudado. Pessoas de clima frio costumam ser mais reservadas, mais quietas, né? Pessoas de clima quente são mais expansivas, né? Então tudo isso pode dar elementos para você entender como é que eram os seus antepassados, né? Especificamente para a cidade de São Paulo, esse aqui, existe, a prefeitura publica há muitos anos uma série de livros sobre a história dos bairros de São Paulo. São 38 agora, mas na verdade são muito mais que 38, porque alguns incluem outros dentro, né? Se você pega, por exemplo, o bairro de Ipiranga, vai incluir Sacomã, vai incluir Vila Independência, né? Uma série delas. Então, a cidade de São Paulo tem esses livros sensacionais, grátis, são impressos para quem quiser ir buscar lá no arquivo histórico, ou são grátis por PDF, né? Outros bairros têm, por exemplo, Vila Brasilândia tem um site específico, São Bernardo do Campo tem site específico, Belo Horizonte tem, né? Cada vez mais isso está aparecendo, tá? Em 1930, a Prefeitura de São Paulo contratou o primeiro serviço de levantamento aéreo da cidade de São Paulo. E esse serviço de levantamento aéreo resultou num conjunto de fotos e nesse mapa. Esse mapa está disponível na internet. A gente chama do mapa SARA, porque essas aqui são as iniciais da empresa italiana que fez o serviço, tá? Ela se estabeleceu aqui no Brasil. Esse mapa está disponível quase São Paulo inteiro. Onde é que você vai buscar essas informações para criar a história da sua família, né? Uma série de documentos são genéricos. Na internet tem sites, livros, teses, inclusive filmes, etc., falando. Se for numa cidade da Itália, se for numa cidade da Europa, se for numa cidade do Japão, se for numa cidade de N lugares, você tem muito material disponível aqui. Praticamente cada grupo que teve grande imigração em São Paulo tem um centro cultural onde tem história, documentos, etc. Se vai também procurar informações e documentos públicos sobre cada pessoa, aí entra o Family Search, naturalmente, com toda a sua importância, mais registros civis e religiosos, cartórios, cemitérios, jornais, etc. Memória familiar. Procure na sua família algumas coisas. Eu vou mostrar dois objetos que eu achei maravilhosos na minha família. E estude também um pouco de onomástica, que é o estudo dos nomes. Então você pode se perguntar por que o meu avô chamava fulano, né? Antônio. Daí você vai descobrir que a família era devota do Santo Antônio, ou no caso de você de origem oriental, escolheram talvez uma tradução do nome, né? Tem, para cada situação você tem coisas maravilhosas aí, né? Vou mostrar dois objetos aqui. Bom, espera um pouquinho, antes disso eu vou fazer uma referência. Então, na família você viaja, vai nas fazendas onde eles trabalharam, a maior parte dos imigrantes trabalharam em fazendas no interior. Pergunte aos parentes mais velhos, pergunte rápido. Pergunte rápido. Um dos maiores arrependimentos que quem faz genealogia tem é deixar para ver aquela tia-avó depois. Eu vou amanhã, hoje eu não posso, e um belo dia não dá mais para ir ver a tia-avó, né? Então, grude-se a eles, tá? Fazer contatos de família, redes sociais, internet, etc., que vocês conhecem bem. Visitar as cidades, vou mostrar alguns livros de outras cidades também, outros países. Cada vez mais teses e dissertações de mestrado estão disponíveis na internet, né? Principalmente em relação à vida dos imigrantes, etc., mas também sobre São Paulo Antigo, etc. E procurar site da cidade, se você tiver, né? Esse aqui é um dos objetos que eu coletei na minha família. Essa era a minha avó materna. Peraí.
É o santinho de sétimo dia, da missa de sétimo dia. Né? Na Itália se usa até hoje, no Brasil se usou muito, né? A experiência mostra que, em geral, quem guarda esses santinhos, ou quem guardava, hoje quase não se usa, eram as mulheres, né? E no interior, tipicamente, ficavam em caixa de sapato, né? Cada vez que eu achava uma caixa de sapato na minha pesquisa, eu sabia que ali vinha uma série de coisas boas, né? Principalmente os santinhos, né? Ele é dobrado, né? Ele é dobrado assim, e durante a missa a pessoa leva. E tem um outro, que eu vou pedir para a Marilúcia aqui me ajudar, que é um objeto bastante difícil da gente encontrar, bastante raro. Eu dei sorte de encontrar na minha família, tá na posição certa, tá. Esse lenço era de um tio-avô meu que serviu o exército italiano. Esse lenço passou a ser usado pelos exércitos na Europa a partir de 1875, foi o exército francês que colocou a primeira ideia e depois vários outros exércitos usaram. Por quê? Os soldados de infantaria, que é o caso desse, por exemplo, normalmente eles eram analfabetos. Então não adiantava você dar um manual sobre a arma dele, né? O soldado de infantaria é responsável pela sua arma, ele tem que entender a sua arma e fazer ela funcionar, né? Então, se dá um livrinho não adiantava nada, né? Primeira chuva o livrinho desmanchava, além disso ele não sabia ler, né? Então isso aqui é o funcionamento da arma dele todinha em figuras. Ele vê as peças, ele vê os pedacinhos, o que encaixa onde, como é que ele tem que fazer para cuidar do seu rifle, né? E foi feito de uma maneira muito inteligente. É um papel, é um pano resistente e é uma tinta resistente. Então, ele sempre levava como proteção, às vezes podia, né, colocar no pescoço para se esquentar. Se fosse o caso de um acidente ou de um ferimento, isso aqui podia se transformar numa tipóia no braço. Enfim, tem todas as condições para funcionar como coisa prática. E como era prática, eles guardavam, né? Obrigado. Eu me emociono muito quando eu vejo isso, porque isso tem mais de 100 anos. Meu tio-avô serviu mais ou menos entre 1902 e 1905. Então esse lenço tem 120 anos, né? Está aí um exemplo dele, né? Eu falei da história que a gente acha na internet. Veja, isso aí são diversos sites. Isso aqui, por exemplo, é um artigo técnico de um historiador, né? Relações afro, sala de aula. Então fala da história da África, né? Dali outra região da África ali também. Portugal tem excelentes livros, né? Ponte de Lima é uma cidade no norte de Portugal, teve uma grande imigração para o Brasil. A parte de trás dos montes também traz os montes. Para quem olha Portugal, é aquele canto nordeste que fica lá, faz a curvinha ali em cima, tá? Então tem várias, aí tem da Espanha, tal. E aqui são os 3 com os quais eu trabalho mais, os sites que têm histórias. São sites desses países que falam das pequenas cidades. Lembrando que os imigrantes normalmente vinham de pequenas cidades. Raramente os imigrantes vinham de capitais, tá? Essa é uma colega com quem eu fiz um guia, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ela apresentou no Rootstack desse ano, essa palestra que tem 20 minutos. E o que ela propõe exatamente isso, que você não guarda essas coisas numa gaveta, né? Porque fica esquecido, né? Ponha, se você tem um livro que era da família, a foto, nós vamos ver daqui a pouco uma pintura feita sobre uma propriedade da família e tudo. Deixe isso visível, né? Faça com que ele participe da sua vida, né? Esse é o e-book que eu falei que nós publicamos, tem o site aí. Se alguém quiser ver depois, isso aqui é uma cópia impressa, mas é só de modelo, ele não está à venda impressa, ele está à venda só eletrônico, tá? E dá todos o caminho das pedras para a gente fazer genealogia, tá? Então isso aí tem meu e-mail aí, se vocês quiserem se informar, entrar na mala direta, etc. Então foi um prazer aí dar nessa parte com vocês. Eu vou passar agora a palavra para
Mariluce contar o que ela fez. E eu quero destacar para vocês o seguinte: essas pessoas que estão participando, vocês podem dizer, mas o Virgínio é historiador, então para ele é fácil. Essas pessoas não têm nada de formação de história, tá? Originalmente. Agora sim, agora estão ficando boas, né? Isso aí. Mas elas vêm de outras áreas, tá? Isso aí, por exemplo, vem de informática, né? Então, tá aí, Mariluce, faz favor. Obrigado. Bom dia, meu nome é Mariluce Fria, eu sou criadora do site Caminhos da Itália. Eu faço pesquisas genealógicas desde 1992, eu sou formada em matemática e todos os meus ancestrais são italianos. O interesse surgiu quando eu fui obter informações sobre a cidadania italiana e eu descobri que o sobrenome da família inteira no Brasil estava errado, não é Fria. A forma correta de se escrever é Frígia, tem um J no meio desses dois Is, e se pronuncia na Itália Fria. É um sobrenome raro, tanto no Brasil como na Itália, e todos que têm esse sobrenome são provenientes do comune de Coringa, na província de Catanzaro, na Calábria. Quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, eu havia apenas documentos de família no Brasil, e histórias contadas pelos meus tios mais velhos. Uma das descobertas foi que um dos meus bisavós lutou na última batalha de unificação da Itália, em Roma, em 1870, na brecha de Porta Pia. Ele era um bersagliere, que faz parte da elite do exército italiano. E eu tenho comprovado isso em um documento que é a lista de leva. Além disso, eu descobri que uma das minhas bisavós era órfã e ela foi deixada na roda dos expostos. Ela foi criada em um convento e ela só saiu de lá quando se casou. E eu tenho um documento belíssimo que, apesar de triste, ele descreve em detalhes como ela foi deixada. Não estava certo, né? Descreve em detalhes como ela foi deixada com 5 dias de vida na roda dos expostos em 1861. Eu tinha um sonho de conhecer as cidades que os meus ancestrais nasceram na Itália. E eu fui para Curtatone e eu me emocionei muito. Quando eu cheguei em Mantova, eu pedi informações em uma lanchonete e perguntei como é que eu faço para ir para Curtatone. O senhor virou para mim e falou assim, olha, eu moro em Curtatone. Curtatone é uma cidade enorme. Para que lugar de Curtatone você vai? Eu pensei, eu sei que o nono nasceu em Curtatone, mas aonde? Eu pensei, eu não sei. Mas na hora eu lembrei das histórias de família. Eu lembrei do meu tio, que ele tinha uma memória fantástica, que ele contava histórias de família com exatidão e parecia até que ele estava na minha frente falando, o nono nasceu em Montanara. Eu virei para aquele senhor e falei, eu quero ir para Montanara. E fui. E realmente, o nono nasceu em Montanara. Fui no comune, solicitei o certificado de nascita dele, solicitei uma cópia do original, me emocionei demais, porque eu estava lá no dia do aniversário dele. Tinha uma observação no documento que dizia que o meu bisavô havia sido dispensado de levar a criança ao comune para o registro de nascimento, que era um hábito da época devido à estação chuvosa. Mas por que eu estou contando essa história? Porque uma pequena informação, uma história de família pode te levar ao local exato de nascimento do seu ancestral. Hoje eu coleciono histórias da minha família e de outras famílias também, fazendo pesquisas. E esse quadro é a minha maior inspiração. Tudo que eu faço de pesquisa genealógica, eu homenageio o meu nono mantovano, o de Curtatone, que eu tenho as minhas melhores lembranças de infância no sítio do nono Cavalete. E ele sempre ficava sentado
aqui na varanda, conversando com um amigo em italiano e lendo jornal em italiano. E ele é a minha maior fonte de inspiração. Gente, obrigada pela oportunidade de falar um pouco das minhas pesquisas e da minha história de família. Então, obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, nós vamos estar por aqui. Tá? E é um prazer, foi um prazer ter estado com vocês aqui.